Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Visionários Pro. E aí, beleza? Bom, hoje nós temos uma coisa bastante interessante para a gente debater aqui, tá? Nós vamos falar sobre viagem no tempo. Bastante interessante esse tema, né? Será que é possível realmente viajar no tempo? Bom, eu vou te afirmar que é possível sim, tá? Mas primeiro vamos entender essa visão romantizada que nos foi ensinada sobre viagem no tempo. Eu tenho certeza que você nunca pesquisou o que os cientistas falam sobre essa questão de viagem no tempo. Né? O que você sabe sobre a viagem no tempo está nos filmes, né? E filmes De Volta para o Futuro, vários filmes que tem que falam sobre isso, né? Vingadores Ultimatos, inclusive Vingadores Ultimato, o professor Hulk, ele dá uma explicação bastante interessante sobre a viagem no tempo. Obviamente que tudo ali é romantizado, né? O cinema está aí exatamente para isso, para ridicularizar as possibilidades quânticas que existem no universo, né? Mas vamos lá. O que é a viagem no tempo, segundo o cinema, né? Você tem a possibilidade de viajar no futuro, ver como é que tá as coisas lá e voltar para o seu presente e conseguir aí tomar proveito disso. Ou viajar no passado, né? Fazer alguma modificação que seja lá no passado para que no seu presente haja um efeito positivo em relação a algo ruim que foi feito no passado, ou algo de bom, dependendo da visão, né? Então, essa é a visão do cinema, daquilo que nós aprendemos, tá? Mas há uma grande questão, né, que o professor Hulk lá em Ultimato ele fala muito bem sobre isso. Né? Por exemplo, nós estamos no presente. Você só pode viajar para o futuro se o futuro já existiu, correto? Ou seja, você não pode ver o que vai acontecer a não ser que você já esteja passado por isso. Logo, veja bem, isso é bem complicado de entender, tá? E bem utópico também. Por exemplo, nós estamos no presente, né? Nós estamos no ano de 2020. Para que eu viaje para o futuro, só eu, do meu passado, pode viajar para o futuro. Só o meu eu lá de 2000 pode viajar para 2020. Você consegue entender isso? Né? Isso teoricamente falando, tá? Isso teoricamente falando. Então assim, eu só posso viajar para um futuro que já aconteceu. Ou seja, só o meu eu do passado pode viajar para o futuro. Mas o meu eu do presente pode viajar para o passado, correto? E quando eu viajo para o passado, o meu presente acaba se tornando futuro. Doido isso, né? Pois é. Mas eu vou ensinar você a fazer essa viagem no tempo e conseguir aí usar isso a favor da sua busca por alta performance, pela sua busca no seu desenvolvimento pessoal, espiritual, pessoal, financeiro, tá? Por quê? Vamos entender uma coisa, o ser humano ele tem alguns bloqueios que são criados através de crenças, tá? O que é a crença, né? Você aprende algo, né, e aquele algo ele passa a se repetir na sua vida, você aceita aquilo como verdade e aquilo se torna rotineiro, né? Aquele pensamento, aquela ideologia. Isso é uma crença. Né? Antigamente se acreditava que a Terra era quadrada. Né? O mundo não evoluiu porque a população naquela época tinha medo de seguir em frente e chegar na borda e cair. Né? Depois que foi comprovado que o planeta Terra era redondo, aí sim as coisas começaram a se expandir. As pessoas já podiam embarcar, né, nos barcos sem medo de cair na beirada do horizonte, né, que eles conseguiam ver. Mas por que o ser humano não evoluiu a partir dessa ideia? Por causa de uma crença. Eles acreditavam nessa crença, só que era uma crença que não era verdade. Tá? Não estou dizendo que as crenças que você tem não sejam verdade. Só estou dizendo que provavelmente você deve ter alguma crença limitante. O que é uma crença limitante? É aquela crença que você acredita que te impede de evoluir. Né? Como tem mulheres que acreditam que todo homem é safado, é sem vergonha, não presta. Né? Já ouviu essa frase? O homem não presta? Muito comum isso, né? Então, assim, é uma crença que impede que mulheres sejam felizes nos seus relacionamentos porque elas acreditam que homem não presta, né? Então, não vamos entrar muito nesse mérito. Então, como que você consegue viajar no passado para mudar no seu presente? Vamos supor que você não consegue enriquecer porque você acredita, por exemplo, uma crença limitante sobre finanças, que todo rico é ladrão, né? Em algum momento você deve ter ouvido isso no passado. Então você inconscientemente não quer enriquecer porque você não quer ser um ladrão, né? Porque moralmente as pessoas nos ensinaram também, que é uma outra crença, que nós não devemos ser ladrão. E é uma crença positiva, realmente não devemos ser esse tipo de pessoa. Então o que acontece? Você viaja no passado, naquele momento que provavelmente você aceitou essa crença e muda essa visão, né?
E quando você volta para o seu presente, que é o seu futuro do passado, coisa de doido, né? As coisas começam a ser diferentes. É assim, tá? A viagem no tempo é assim. Humanamente ainda não é possível, fisicamente falando, tá? Mas mentalmente você pode sim viajar no futuro ou no passado. Eu vou falar no futuro mais no final do vídeo. Você pode viajar no passado, mudar a causa para que os seus efeitos no seu presente sejam diferentes, ok? Eu vou tentar fazer isso de uma forma bem simples, que é um assunto bem complicado, bem extenso para a gente debater. Mas vamos a um exemplo que seja palpável, né? Essa mesmo da crença limitante sobre finanças. Vamos supor que você está tentando evoluir financeiramente, mas você não consegue, né? E você começa a desenvolver a habilidade de tentar identificar qual é o problema. Você já entende que quem manda na sua vida é a sua mente, a sua forma de pensar. O que manda, o que faz você ter resultados é exatamente as suas crenças, né? O que você pensa é o que se torna realidade. Aceita isso. Então o que você faz? Você vai tirar uns momentos, pelo menos 10 minutos, num lugar que esteja só você, sem interrupções, né? Sem interrupções objetivas, né? Visão, audição, tentar o máximo possível de um lugar bem quieto. E você vai começar a pensar, você vai fechar os olhos, né? Tirar os seus sentidos, vai pensar no momento em que aquilo pode ter acontecido. Normalmente isso acontece na infância, tá? Então o que você faz? Você vai viajar no tempo. Se veja enquanto criança. Né? Vamos supor que você tinha 15 anos de idade e seu pai e sua mãe falou que, poxa, estava assistindo um jornal, aí passou lá que o empresário sonegou impostos, né? Aí seu pai fala assim, poxa, todo rico é ladrão, né? Esses caras só ganham dinheiro em cima dos pobres, que é uma outra crença que também muito forte, que faz com que as pessoas não evoluam financeiramente. Então o que você faz? Você identificou isso, você vai lá, mentalmente você começa reviver aquela situação, entendeu? Você começa a reviver aquela situação. E você vai olhar para aquela situação e você vai aplicar uma técnica, que eu vou dar um ponto aqui nessa nossa viagem no tempo, e vou falar sobre um assunto bastante interessante, que é uma técnica havaiana chamada Ho'oponopono. Tá? Há algumas outras técnicas de você fazer isso, mas eu gosto muito do Ho'oponopono porque é bem simples. Tá? Não tem nada de místico, as pessoas têm mania de mistificar as coisas, né? De colocar o extraordinário em coisas que são simples. Que tudo, na verdade, é reprogramação mental. Quando você programa sua mente para algo, você consegue fazer esse algo. Né? E a reprogramação, que é você mudar uma informação que está acumulada no teu cérebro através de algumas técnicas, tá? E você vai reprogramar essa ideia que foi implantada na sua mente, que rico é ladrão, rico não presta, etc, etc. Como é que é essa técnica? O Ho'oponopono nos ensina 4 palavras em uma frase que é que são as forças mais poderosas que existem no nosso universo, né? Que é o amor, a gratidão, o reconhecimento e a frase é a seguinte, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe. A gratidão é a 4ª. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e obrigado. Essa é a gratidão, né? Amor, reconhecimento, perdão, que é a gratidão. Não. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e obrigado. É a gratidão, entendeu? Essas são as forças muito poderosas que existem no universo. E quando você fala essa frase, o universo começa a criar situações positivas em relação àquele algo que você está tratando. Né? Então você vai voltar no passado, naquele momento. Eu vou encurtar bastante esse vídeo aqui, não vou ser muito objetivo, porque esse é um assunto muito longo, tá? E a gente já está em 8 minutos de vídeo, então vamos lá. Você vai viajar no passado, mentalmente. Essa é a grande sacada. Você deve estar pensando assim, poxa, como é que eu vou viajar no tempo? Isso é coisa de doido que o Luciano está falando aí. Não. Tudo é possível aqui na sua mente, tá? E tudo que você imaginar se torna possível no nosso meio físico, tá? Porque você só pensa naquilo que é possível, tá? Ah, mas eu vou pensar em sair voando? Sim, alguém pensou em sair voando e criou um avião, né? Ah, eu vou pensar que eu vou conseguir me comunicar com o cara lá no Japão. Sim, alguém pensou isso no passado e conseguiu, inventou o telefone, o smartphone, né? E etc, e foi se aprimorando nisso. Então tudo é possível, então aceita isso. Tudo é possível a partir de que você creia nisso. Tá? Então você vai viajar no passado, você vai encontrar novamente com o seu pai naquela situação a qual você esteve, aquela situação a qual foi implantado esse programa na sua cabeça, e você vai olhar para a pessoa que fez isso, por exemplo, seu pai, você vai se ver naquela situação e você vai mudar aquele enredo, tá? É como se fosse um teatro. Você vai reviver aquela situação, só que você vai dar um ressignificado para aquilo, tá? O que você vai fazer? Você vai olhar para o seu pai naquele momento que ele vai dizer aquilo, você vai olhar com toda a emoção possível
que aí que está o grande segredo, a emoção tem um poder muito grande. Você vai olhar para aquela situação e vai dizer essa frase: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Tá? Ah, mas eu não estava errado, por que eu vou pedir desculpa, porque vou fazer isso e aquilo? Cara, há uma força muito grande quando você se coloca responsável por tudo que acontece na sua vida, mesmo que você não seja culpado. Culpa uma coisa, responsabilidade é outra. Né? Infelizmente, os nossos pais são as pessoas mais culpadas em implantar alienação na nossa cabeça. Tá? Outros dias não vou falar sobre alienação, mas assim, implantar um programa na nossa mente, na nossa vida, né? Porque afinal de contas, os pais é o primeiro contato que nós temos com o mundo. Né? E eles vão ensinar pra gente aquilo que eles aprenderam. Né? Se seus pais foram alienados por alguém, eles vão alienar você também, vão alienar os filhos. Né? Então a gente tem que se tornar responsável pela situação, mesmo que nós não sejamos culpados. Né? Por exemplo, você teve um problema com a sua esposa que você não consegue resolver. Toda vez que você lembra essa situação, você, por mais errada que ela esteja, né, você se sente mal, tal. Como é que você resolve isso? Viaja naquele momento lá e fala isso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado, com toda a emoção do mundo. Se coloca como responsável, porque quando você se coloca como responsável, você resolve o problema. A outra pessoa provavelmente está nem aí para essa situação. Porque se está fazendo mal para você, está fazendo mal para você. Mas se estiver fazendo mal para ela também, o que você vai fazer vai resolver o problema para você e para ela. Mesmo que você não queira que ela se sinta bem com isso, mas a lei é essa, tá? Então você tem que se tornar responsável por tudo, não importa quem seja o culpado. Né? Você atravessou a rua, o cara te atropelou, o culpado é quem? Né? Na faixa, né? O culpado é quem? O cara que te atropelou. Né? Mas o responsável por isso é você. Quando você se torna responsável por isso, você se torna a pessoa com o poder de resolver o problema. Entendeu? Voltando ao nosso exemplo, você vai se colocar diante do seu pai e dizer para ele: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. E quando você faz isso, aqui que está a grande sacada. Quando você faz isso, você consegue criar novas causas para aquela situação. Né? Você criou uma causa e o efeito daquilo ali foi negativo. Quando você viaja no tempo e resolve aquela situação ali com as pessoas envolvidas, você começa a ter um efeito diferente. E quando você volta para o seu presente mentalmente, você vai se sentir bem, eu te garanto. Tá? Só que tem uma sacada aqui. Ou você vai falar 3, 6 ou 9 vezes. Por exemplo, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Tá? É aquela regrinha do 3, 6, 9 do Nikola Tesla, que ele fala que o dia que a gente conseguir entender o número 3, 6 e 9, a gente será capaz de mudar o mundo inteiro. E é realmente, tá? O 3, 6 e 9 está em tudo no nosso universo. E é interessante que você faça isso. Se possível, a regra diz o seguinte: se possível, faça 108 vezes, tá? Isso vai depender de você, vai depender da situação, né? Mas faça no mínimo pelo menos 3 ou 6 ou 9 repetições a cada vez, tá? E faça quantas vezes foram necessárias para você resolver o seu problema, tá? Mas é interessante que em cada vez que você for fazer, um exemplo, eu vou fazer isso por 30 dias, 33 dias. A cada dia faça pelo menos 3 repetições, tá? Viaje no seu passado mentalmente, resolva aquela situação dessa forma que eu te falei, dá um ressignificado para aquela situação ruim, torne ela positiva, volta para o seu presente que você vai perceber que os efeitos daquela causa vão mudar, né? Você vai ter no seu presente algo positivo, tá? Eu acho que você consegue entender, né? Esse é um assunto para curso, né? Se você ver na internet, é live para explicar sobre isso. São cursos ensinando especificamente isso, como mudar a sua vida em 21 dias, em 30 dias. Você vai ver muito isso, usa muito essa técnica de ressignificação do passado. Mas como é que seria isso no futuro? Como viajar? A gente já sabe que não pode viajar no futuro, só pode viajar para o futuro o seu eu do passado. Mas você pode aplicar essa técnica para o futuro. Como assim? Você quer, vamos ver, comprar uma mansão, né, a casa dos seus sonhos, né? O que você vai fazer? Você viajar no futuro. Você vai começar. O que é viajar no futuro nessa questão? É você mentalizar essa situação que ainda não aconteceu. Ou seja, se ela ainda não aconteceu, ela está por vir. Se está por vir, na nossa concepção humana, né, ela está no futuro. Por mais que eu acredito que não exista passado
nem presente, nem futuro, né? Afinal de Deus, afinal de contas, um dos atributos de Deus é exatamente isso. É ser atemporal, ou seja, quando o ser é eterno, ele não tem nem passado, nem presente, nem futuro, ele simplesmente é, né? Como está lá na Bíblia, eu sou. Eu sou o eu sou. Esse é um atributo de Deus. Quando você consegue entender isso, tudo muda, tá? Mas ainda nós estamos nessa concepção de passado, presente e futuro, né? Há uma pesquisa que diz que, em média, 70% do poder de realizar a coisa está no presente, 10% no futuro e 20% no passado. Ou seja, você tem que focar o quê? No seu agora, né? Inclusive tem um livro bastante interessante que fala sobre esse assunto, que é o Poder do Agora, né? De Eckhart Tolle. Um excelente livro, fica uma dica para você aí, né? Então, quando você consegue entender isso no seu agora, no seu presente, quando você consegue entender que tudo está no agora e não no futuro ou no passado, você consegue resolver. Mas se o seu agora está limitado, está com bloqueio, você vai lá naqueles 20% do passado, resolve lá no seu passado e o seu presente começa a ter uma consequência positiva. Tá? Isso é viajar no passado. E no futuro, você viaja nos 10% do seu futuro, vê aquilo que você quer e traz para o seu presente, igual nesse exemplo da casa, né? Você vai viajar, vai fechar o olho, está lá no futuro e fica. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Isso é uma técnica de limpeza, vai tirar tudo que é ruim e deixar só o que é bom, entendeu? Qualquer problema, tá? Você tem uma doença, você olha para essa doença e diz isso, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Nós estamos aplicando essa técnica aqui na viagem do tempo, mas você pode aplicar no seu agora também. Poxa, pum, bati o dedo. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Entendeu? Isso vai resolver todos os problemas da sua vida. Quando você começar a ver essa questão a partir desse ponto de vista, tá? Você quer algo que você ainda não tem? Mentalize isso e fala essa frase, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. E quando você fala obrigado, você já está agradecendo por aquilo que você ainda não recebeu. Olha só a oração quântica, eu já falei nisso em outros vídeos, né? Então, você começa a criar aquilo que você quer no agora, tá? Isso tem um poder muito grande. É óbvio assim, que o tempo de maturação disso não é o mesmo tempo que o nosso. Mas quanto mais você aplica uma técnica eficaz, mais eficiente vai ser a realização disso. O que poderia acontecer em 2 anos pode acontecer em 1 mês, 1 ano, 6 meses, né? Então é bastante interessante que você aplique essa técnica, tá? Vamos bater um papo sobre isso, fala nos comentários aí o que você acha disso. Lá no nosso Mastermind a gente fala muito sobre esse assunto ele realmente surgiu no assunto que a gente estava falando sobre emoções, né? Surgiu esse assunto e eu achei interessante colocar isso, como fazer na viagem no tempo e resolver os nossos problemas. Eu nem sei como é que vai ser o título desse vídeo, mas vai ser algo parecido com isso, tá? Então, aplica essa técnica, tá? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Viaja nos 20% do passado, aplica essa técnica, dá um ressignificado para a situação, tira o seu ego de lado, não importa se você estava certo, se você estava errado, não importa, traz um novo significado para a situação. E a mesma questão do futuro, viaja nos 10% do futuro, que é os 10% de realidades possíveis, né? Se é 10% lá e 70% aqui, obviamente você tem que criar a realidade aqui, né? Então, faça isso, viaje no futuro, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Simples assim, tá? Então, fica aí a dica, tá? Se você concorda com isso, beleza, se não concorda também, tá tudo certo, nós estamos aqui, nós não somos donos da verdade, estamos aqui apenas batendo um papo, eu estou dizendo que eu acredito que funciona para mim, né? Então, tem funcionado para mim, então espero que funcione para você, independente de você acreditar ou não, isso é o que é, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.